Senhor, irmãos. Estou muito feliz que nós estamos aqui nos reunindo novamente para o nosso encontro apologético. Foi uma marca muito importante nossa antes da pandemia, principalmente quando estávamos ainda do outro lado lá do prédio, aqui do outro lado. Nós tivemos encontros assim muito grandes, né? Eu me lembro, um dos encontros apologéticos que teve mais gente foi quando tratamos sobre o Chico Xavier. Era o ano do centenário do nascimento dele, e também foi aí produzido um filme sobre a vida de Chico Xavier. E eu me lembro que naquela ocasião nós tivemos a casa muito cheia, muita gente, né? E um outro momento também que a casa lotou, já era aqui nesse prédio, ainda naquele púlpito antigo, mais alto, mais estreito. Eu tratei sobre o Templo de Salomão, não de Jerusalém, o Templo de Salomão genérico ali no Brás, né? O templo fake. Então a casa super lotou. Nós tivemos que colocar a turma no púlpito porque não cabia, não tinha onde caber, e muita gente foi embora, né? Então eu acho que é muito importante nós nos reunirmos periodicamente. Eu não pretendo fazer todo mês, mas eu quero pelo menos uma vez a cada 3 meses trazer um tema que seja atual, que vá também ajudar a igreja, os cristãos na sua caminhada. Esse é o nosso desejo, tá bem? E queremos falar a verdade com amor. Nós não queremos atacar as pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós temos que falar a verdade com amor. Então eu quero falar com diplomacia, eu quero falar com elegância, mas eu quero falar também de forma contundente. E às vezes nós temos que assim fortalecer o discurso para marcar posição, né? Isso está errado, isso não é bíblico, isso está certo, devemos ir por aqui ou por ali. E porque a igreja evangélica não tem só pessoas maduras, espirituais. Eu creio que a maior parte são carnais. E você, quando fala com a criança, se você for falar toda vez com diplomacia, acho que ela não vai entender. Então tem hora que a gente precisa ser mais claro nas posições, mas que Deus me dê a medida certa, que as minhas emoções estejam alinhadas também com a orientação do Espírito Santo. Esse é o meu desejo, e para que as pessoas ouçam, tá? Lá do outro lado ouçam também. Eu sei que como está sendo transmitido ao vivo, e isso vai ficar lá no meu canal no YouTube, no canal da igreja. Então eu sei também que vão entrar muitos mormons e outros vão entrar no vídeo para fazerem suas críticas, e isso é normal. Mas alguns vão me atacar, né? É um mentiroso, isso é mentira e tudo isso. Olha, você dizer que é mentira não ajuda. Então você precisa mostrar onde estão minhas mentiras, né? Isso é mentira porque o documento tal, porque o livro tal, porque na página tal desmente você. Então a minha preocupação sempre foi falar com a informação documentada, né? Aprendi isso ao longo da vida, tá? Eu não posso funcionar na base do ouvi dizer, me contaram, olha, teve um boato. Não é isso. Então nós temos que apresentar as provas, né? A mesma coisa quando você prega a palavra de Deus, você faz uma afirmação e você tem o texto bíblico que te dá respaldo, não que é usado de forma assim como pretexto, mas um texto que de fato ele fundamenta aquilo que você está falando. Então, com isso em mente, eu quero começar com vocês aqui a proposta do nosso encontro, que é responder a pergunta: o Mormon é meu irmão de fé? Os Mormons são nossos irmãos de fé. Por que eu faço isso? Porque nos últimos anos, ou creio que nas últimas décadas, o mormonismo tem assim feito um esforço muito grande no seu serviço de relações públicas para se passar por uma igreja cristã. Então eu quero tratar dessa questão com vocês, tá? E vocês têm visto até no programa de rádio, quem acompanha a rádio musical também
tem visto como isso tem acontecido, né? Nos 2 últimos debates que teve na Rádio Musical, o primeiro eu não participei, mas o segundo e o terceiro também, que é uma continuação do segundo, eu debati com um mormon, um rapaz mormon. Ele é considerado lá por muitos mormons como um apologista mormon, né? E sim, ele conhece bastante tudo isso. Achei até que ele conhece muito mais do que aquele que foi no debate anterior. Mas eu fiquei assim, uma coisa que me impressionou e que eu quero começar dizendo o seguinte: ele preparou um vídeo para aquele debate que eu fiz com ele na Musical. Então, no vídeo que ele publicou no seu canal, e os mormons gostam, acessam bastante ele dizendo: olha, gente, eu quero avisar vocês que eu vou debater na Rádio Musical, eu já sei até com quem eu vou debater, é o pastor Paulo Romeiro, eu já sei quem ele é um apologista, ele tem livros escritos e tudo isso, e eu quero ir lá na Musical, eu quero falar muito da igreja mormon, eu quero falar muito dos missionários mormons. E ele enfatizou bastante isso, né? Então isso para mim foi um gancho para começar o debate na Musical. Então foi a primeira coisa que eu explorei. Falei, fulano, eu fiquei muito incomodado com o vídeo que você publicou, dizendo que você queria vir aqui para falar muito da igreja mormon e muito dos missionários mormons. Isso me mostra que a sua relação não é com Cristo, é com uma instituição. Você está aqui para defender uma instituição. Você está aqui para defender homens. Você está aqui para falar dos missionários mormons. E isso é o contrário do que a Bíblia ensina. Se olharmos, por exemplo, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e ele, logo no início do capítulo, ele diz, né? Nada propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E nós vamos encontrar outros momentos na Bíblia em que fala isso, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, em Atos, ele vai dizer: dele os profetas falaram. Os profetas se encarregaram de falar de Cristo. E Cristo é o tema da nossa pregação. Então, se você olhar, por exemplo, para Atos capítulo 8, quando Filipe chega na Samaria, a Bíblia diz, e lhes pregava Cristo. Então, o sujeito, o objeto da pregação apostólica é Jesus Cristo, né? Eu nunca na minha vida saí por aí defendendo Daniel Berg, Gunnar Wingre. Eu nunca defendi pastores assembleanos, nunca defendi a Assembleia de Deus. Por que a Assembleia de Deus é a melhor denominação? Por que os pioneiros da Assembleia de Deus, eles foram os melhores missionários do mundo? Nunca me encarreguei disso, porque eu sempre tenho um tema melhor e mais importante, que é Jesus de Nazaré. Este é o melhor tema. Então nós não podemos sair disso, né? Outra coisa que eu quero alertar vocês aqui também hoje é de que são muitas informações. Eu não vou conseguir passar tudo para vocês. Mas aquilo que eu não tratar, eu vou, quando eu encerrar a palestra, eu vou abrir para perguntas. Então vocês poderão fazer perguntas e eu vou responder só as perguntas fáceis, tá? Já aviso vocês. Então eu quero começar aqui, quero começar com um histórico sobre o mormonismo. Como é que o mormonismo surgiu? Mais um outro dado também que eu queria passar para vocês, que hoje a Igreja Mórmon tem mais de 30 mil congregações em 177 países, né? E ela tem hoje 67 mil missionários, né? E deve contar com, ou perto, ou já chegou a 17 milhões de membros em todo o mundo. E o Brasil é um grande sucesso do mormonismo, eles consideram assim, né? Então, e a entrada de dinheiro é uma entrada monstruosa, é muito dinheiro que a igreja arrecada. A Igreja Mórmon tornou-se um império de TVs, estações de rádio, uma grande universidade nos Estados Unidos é dos Mormons, a Universidade de Brigham Young, na cidade de Salt Lake City, cidade do Lago Salgado, na capital do estado de Utah, que é o estado mormon na América do Norte, com mais de 70% da população mormon. O segundo estado em número é o Arizona. Então, o México, acho que depois dos Estados Unidos é o segundo país,
e o Brasil em terceiro lugar. Então eles têm muito, é um império tremendo, né? A rede Marriott de hotel pertence também a Mormons, então tem muitas coisas que são deles, né? Muitas coisas, um império enorme. Bom, Joseph Smith, o fundador do mormonismo, Joseph Smith Jr., o fundador do mormonismo, ele nasceu na cidade de Sharon, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, em 23 de dezembro de 1805. E a sua família mudou-se para Manchester, em Nova York, quando ele tinha aproximadamente 14 anos de idade. E a família de Joseph Smith era uma família supersticiosa. A história mormon diz que, eu vou passar a versão mormon primeiro, depois eu vou apresentar qual é a versão correta. A primeira visão que ele tem aconteceu em 1820, quando ele estava então com 14, 15 anos. Ele declarou que o Pai, em forma humana, e Jesus Cristo apareceram para ele em 1820, e José Smith perguntou para eles: qual de todas as seitas era verdadeira, a fim de saber a qual unir-me? Então ele declarou: foi-me respondido que eu não me unisse a nenhuma delas, porque todas estavam erradas e que todos os seus credos eram uma abominação à vista de Deus, ou à sua vista. Essa informação está na obra padrão do mormonismo, chamada Pérola de Grande Valor, no livro de José Smith, capítulo 2, versículo 5, e isso prossegue do versículo 10 a 11, depois do 15 a 20. Então, quando os missionários mormons dizem: você está nos atacando, né? Os protestantes nos atacam, a primeira pergunta que eu faço é: quem deu o primeiro tiro? Quem foi que deu o primeiro tiro? Não foi o cristianismo que atacou o mormonismo, foi o mormonismo que atacou o cristianismo. Quando José Smith, o fundador, foi lá no bosque orar e perguntou para Deus: a qual dessas igrejas eu devo me unir? E ele cita 3 denominações, aparecem lá na obra padrão do mormonismo. Ele cita os batistas, os metodistas e os presbiterianos. Então, o primeiro tiro quem deu foi eles atacaram, né, o cristianismo. Aí ele vai ter uma segunda visão em 1823, quando um anjo por nome Moroni visitou o profeta em sua casa e disse-lhe que num monte chamado Cumorah, perto de Palmyra, Nova York, havia um livro escrito sobre placas de ouro, dando conta dos antigos habitantes deste continente, como também da plenitude do Evangelho eterno. Pérola de Grande Valor, José Smith, capítulo 2, versículos de 33 a 35. Agora aparece um anjo. E o pastor Paulo leu aqui no início do culto, a leitura inicial foi em Gálatas 1 e 8, né, de 6 a 9, ainda que um anjo do céu. Então, quando surge anjo no pedaço, tome cuidado, é preciso discernimento. Os anjos trabalham, sim, eles se manifestam, sim. Nós vemos casos na Bíblia, né, que nós nós sabemos que é verdade, está na palavra de Deus, é canônico, e a gente não discute isso. Mas muitas coisas foram acontecendo ao longo da história com visões de anjos, tanto que o apóstolo Paulo, ele alerta aos Colossenses capítulo 2, versículo 18, cuidado com visão de anjos. E tem gente que vai falando de coisas que não viu, vão inventando visões, né? E nós vemos isso acontecendo. Moroni retornou mais 4 vezes, e em setembro de 1827, ao fazer uma escavação, de acordo com as instruções dadas por esse anjo, José Smith desenterrou as placas de ouro escritas em hieróglifos do egípcio reformado. Só que tem um problema aí. Não há nenhum egiptólogo no mundo que conheça essa língua chamada egípcio reformado. Ela não existe. Bom, o rapaz ele não tinha condições de ler esse egípcio, e as placas estavam acompanhadas de Urim e Tumim. Agora, de onde ele tirou essa expressão, Urim e Tumim? Ele tirou da Bíblia. Ele tirou lá de Êxodo, capítulo 28, versículo 30, que foi a orientação que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés. Como que uma bolsa pendurada no peito. E ali ele colocava, né, a pedra do sim e do não, que era uma forma de um oráculo, de consultar a Deus de uma forma mais simples. A pergunta era sim ou não.
Então, por exemplo, quando Davi perguntava para o sacerdote, pergunta ao Senhor se eu devo ir a esta guerra ou não. Aí o sacerdote colocava, as pedras já estavam lá, e ele tirava uma pedra, se fosse a pedra do sim, ele dizia, vai porque o Senhor já te deu a vitória. Tá? E se tirasse a pedra do não, baixa a bola, não é o momento, e assim por diante. Então era uma forma simples de consultar o Senhor. Então ele diz que as placas de ouro estavam acompanhadas dessas pedras do urim e tumim, que eram como óculos, né, milagrosos, que ajudaram José Smith na tradução. Ele colocava a pedra, essa pedra de vidente, dentro de um chapéu, ele enterrava o rosto no chapéu, e milagrosamente as letras egípcias iam se transformando em caracteres em inglês, se convertiam em inglês. E aí ele passava então a ditar o texto para um dos escreventes, e um dos escreventes foi Oliver Cowdery, né, que trabalhava com ele. E o resultado desse trabalho veio ser o Livro de Mórmon, publicado pela primeira vez em 1830. Tá? Eu quero aqui também passar uma informação para vocês. Eu não li o texto, mas é muito digno de você anotar. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4. Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, vocês também sejam corrompidos nos seus sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Tá? Porque se alguém for pregar para vocês um outro Jesus, ou um outro Espírito, um outro Evangelho, vocês de boa mente vão aceitar. E Paulo estava dizendo, vocês acreditam em qualquer coisa. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês Gálatas, atravessam a rua para abraçar a heresia. Era mais ou menos assim. Vocês atravessam a rua para abraçar uma heresia. Então Paulo alertou. Um outro evangelho. É muito interessante que todo livro de Mórmon que você pega, eu tenho vários livros de Mórmon aqui em cima, mas eu trouxe uma obra, uma das últimas obras do mormonismo, super completa, eles chamam de quádrupla. E aqui tem todas as obras padrão do mormonismo. Em primeiro lugar tem a Bíblia, a versão Almeida, revista e corrigida. Depois tem o livro de Mórmon. Depois tem Doutrina e Convênios. E depois tem Pérolas de Grande Valor, além de outras documentações. Tá? Então, se você, todo o livro de Mórmon que você pegar, está escrito na capa do livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Eu não sei por que os mórmons até hoje não retiraram isso da capa do livro de Mórmon. Porque eles são continuamente confrontados com essa palavra de 2 Coríntios 11, versículos 3 e 4. Um outro evangelho. Um outro evangelho. E Gálatas também. Né? Um outro evangelho. Mas eles mantêm isso lá. Então hoje, os mórmons, eles investem bastante na mídia, nas mídias sociais. Constantemente você vai ver os missionários mórmons, as missionárias também, chamada sister, né? Irmã em inglês. O missionário tem uma plaquinha escrita elder, significa ancião, eles não traduzem. Você não vai encontrar um jovem de 18, 19 anos com a plaquinha escrita aqui ancião, porque não combina com a idade dele. Então eles mantêm a nomenclatura no inglês elder, né? Que significa ancião. Significa que ele é um missionário. Tem aí um compromisso de 2 anos para fazer missões pela igreja. Né? Então isso acontece também. O livro de Mórmon. Bom, uma outra coisa que o livro de Mórmon, apesar de José Smith considerá-lo o livro mais perfeito que já surgiu na Terra, ele já passou por mais de 4.000 mudanças, e mudanças substanciais, mudanças profundas, tá? Acomodações e tudo, corrigir uma coisa aqui, tirar uma coisa ali, e isso tem acontecido bastante também. Bom, mais tarde, em maio de 1829, enquanto Oliver Cowdery estava escrevendo a tradução em inglês que José Smith lhe dava, eles foram ao bosque para orar sob o batismo para a remissão de pecados. Enquanto eles estavam orando, João Batista apareceu-lhes. Gente, eu não ficaria nada feliz se João Batista aparecesse para mim.
Eu não ficaria nada feliz. João Batista apareceu-lhes e impôs suas mãos sobre eles, ordenando-os assim para o sacerdócio de Arão. Depois deste evento, o José Smith e Oliver Cowdery batizaram um ao outro e ordenaram um ao outro para o sacerdócio arônico, né? Sacerdócio de Arão. Tá? Isso está na pérola de grande valor. Eu quero falar alguma coisa sobre o sacerdócio, né? Primeiro, a igreja mórmon tem dois sacerdócios, o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio arônico, até os rapazes podem ter, né? 12 anos em diante já podem possuir o sacerdócio de Arão ou arônico. O sacerdócio de Melquisedeque é para as pessoas com mais idade e envolve mais responsabilidade também. Há algum tempo, entre 15 de maio e 30 de junho de 1829, Pedro, Tiago e João visitaram José Smith e Oliver Cowdery e conferiram-lhes o sacerdócio de Melquisedeque, o qual deu-lhes o poder de impor as mãos para receber o dom do Espírito Santo. Essa informação está num documento muito importante, História Documentária da Igreja Mórmon, com 7 volumes. E eu tenho tudo isso. Eu tenho essa história documentária e muita informação que eu tiro dali. Tá? Aliás, os maiores inimigos das seitas são as suas publicações e as declarações dos seus líderes. Você não precisa nem ir longe. Vai lá no que eles publicaram, ouça o que eles disseram e você já tem material de sobra para refutá-los, para demonstrar que eles estão errados à luz da palavra de Deus. Tá? Uma outra coisa que me chama muita atenção aqui, é muito ruim o que se passa aqui, é que eles não têm dificuldade de se envolverem com pessoas que já morreram. Porque Pedro, Tiago e João já morreram, estão aguardando a ressurreição. O João Batista também já morreu, aguardando a ressurreição. E isto é comunicação com os mortos, que a palavra de Deus condena. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12. Entre ti não haverá quem consulte os mortos. Tá? E nós vemos em Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. A favor dos vivos se consultarão os mortos? Não. É a Bíblia, é o testemunho. A eles nós devemos ouvir e não comunicação com os mortos. Há um homem na Bíblia, muito famoso, o primeiro rei de Israel, porque ele consultou alguém que já havia morrido, ou tentou consultar através de uma feiticeira. Ele foi punido e ele foi morto, porque ele não buscou o Senhor e foi buscar a comunicação com os mortos. Olha, eu quero apresentar um dado mais recente para vocês. Isso aqui eu tirei de uma revista oficial da Igreja Mórmon chamada Aliahona. E essa revista, o artigo que eu tirei aqui, chama-se Um Testemunho. E é de outubro de 1991. E é o testemunho do elder Elvésio Martins. Elvésio Martins foi o primeiro negro no Brasil a receber o sacerdócio na Igreja Mórmon, com a mudança da doutrina ou da regra, a partir de 1978. Tá? Ele era um professor universitário, tinha formação, se não me engano, em engenharia, alguma coisa assim, ou na área agrícola, e ele não podia receber o sacerdócio. Mas com a mudança, eu vou explicar depois essa mudança, em 1978, ele recebeu. Então ele passou a fazer parte do coro dos 70. Porque na Igreja Mórmon é assim, tem a primeira presidência, o presidente com 2 auxiliares, e aí abaixo dele tem o coro dos 12 apóstolos, tá? E abaixo do coro dos 12 apóstolos tem o coro dos 70. E abaixo do coro dos 70 tem um punhado de outros cargos que são mais baixos na hierarquia. Tá? Quem se torna presidente e profeta da igreja é sempre o mais idoso no coro dos 12 apóstolos. Não tem nem eleição, todo mundo já sabe quem vai ser. Se o mais idoso morrer, aquele na fila vai assumir a presidência e vai ser considerado o profeta vivo na Igreja Mórmon. Mas olha o que o Elvésio Martins conta, uma experiência que ele viveu com a sua mãe que já havia morrido. Ele estava no hospital e ele diz assim, na página 2:
Eu sei que fui ministrado pessoal e diretamente antes, durante e depois da cirurgia, por seres especialmente autorizados pelo Pai Celestial. Inclusive minha mãe, falecida em 13 de março de 1964, cujo batismo e investiduras foram realizados no templo de Auckland, portanto lá nos Estados Unidos, em Auckland, em 17 de agosto de 1974, porque ainda não tinha templo aqui no Brasil. Visitou-me no quarto de hospital. Eu conversava animadamente com minha esposa, quando o quarto encheu-se com sua presença. Ela estava ali, o rosto suave e sem rugas, cabelos completamente pretos. O olhar tinha aquele brilho amoroso que tanto me acostumei a contemplar. Seu rosto sereno transmitiu-me paz, tranquilidade e confiança. Emocionei-me as lágrimas com aquela experiência que durou talvez 2 a 3 longos minutos. E aí ele vai contando. Isso aqui é uma complicação grave para o mormonismo. Eles não têm nem receio de publicar. Comunicação com os mortos, uma prática muito frequente no kardecismo, no espiritismo kardecista, e agora aqui também na igreja mórmon. Então eles quebram as escrituras, desobedecem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela proíbe a comunicação com os mortos, você entrar em contato com quem já morreu, porque muitas vezes não, sempre. Você não vai entrar em contato com quem já morreu, você vai entrar em contato com demônios, com espíritos enganadores, né? E eu poderia elaborar muito isso aqui, mas eu não tenho tempo para fazer isso agora. Bom, a igreja então foi organizada, né? No dia 6 de abril de 1830, José Smith e 5 outras pessoas, portanto 6 pessoas, reuniram-se para organizar a Igreja de Cristo, hoje conhecido como a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Quero aqui também acrescentar uma informação. Os mormons não querem mais serem chamados de mormons. Tanto que quando eles foram lá na musical, recentemente, o ano passado, eles reclamaram disso. Olha, não chame de mormon. E eu, já sabendo disso, eu fui com essa decisão. Vou chamar assim. Vou chamar de mormon. Porque eles promovem o livro de Mormon. Eles colocam o termo mormon na capa do livro. E eles aparecem na mídia falando, olha, você quer um presente? Receba o livro de Mormon e assim por diante. Então não tem nenhum problema em chamá-los de Mormon. Aliás, tem mídias na América do Norte, tem rede TV que não abraçaram esse pedido deles. Não, nós vamos continuar falando Mormon. E eu também continuarei dizendo Mormon. Por que eles querem ser chamados de Santo dos Últimos Dias? Igreja de Jesus Cristo. Porque querem se parecer conosco. Então, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, sob a liderança de José Smith, ele começou em Fayette, em Nova York, e depois moveu-se para Kirkland, em Ohio, depois para Independence, Missouri, e finalmente para Nauvoo, no estado de Illinois. Lá pelo ano de 1844, a cidade de Nauvoo era a maior do estado de Illinois. Foi lá que José Smith concorreu para a presidência dos Estados Unidos. Claro que o José Smith, ele espalhava inquietação, causava hostilidade, as pessoas se tornavam hostis com ele, porque além de ele estar envolvido na política, havia a prática da poligamia. O próprio José Smith, ele chegou a possuir 82 esposas. E o sucessor dele, Brigham Young, teve 27 esposas. E muitas das esposas que José Smith teve, ele arranjava as esposas através de uma profecia. Tem até uma profecia dessa nas obras do mormonismo. E tu, minha serva Ema, ele falou isso, profetizou isso para a esposa dele. E tu, minha serva Ema, chamava Ema, não rejeite todas as esposas que eu enviar para o meu servo José. Pode um negócio desse? Você espera a sua mulher dizer assim? Seja feita a tua vontade, Senhor. Então, era desse jeito. Muito complicado. Então, com a questão da poligamia, envolvimento com a política, aonde eles passavam, a população estava revoltada com esse grupo, que estava circulando, e principalmente a questão da poligamia. O que eu não entendo
é que o mormonismo quer ser a restauração do Evangelho. Nós somos a restauração do Evangelho. Mas o Novo Testamento não prega a poligamia, pelo contrário, né? O obreiro cristão deve ser esposo de uma só mulher. Em que momento no Novo Testamento o Novo Testamento endossa a poligamia? Em momento algum. Em momento algum. Até João Batista falou isso para Herodes: não te é lícito possuir a esposa do teu irmão. Se fosse uma coisa aceitável no Novo Testamento, João Batista deixaria o Herodes em paz, nem teria morrido talvez. Mas eles dizem ser a restauração do Evangelho, não são. O mormonismo é uma deturpação do Evangelho e não sua restauração. Mas vamos em frente. Foi lá que, pelo ano de 1844, a cidade de Nauvoo era a maior do estado de Illinois. Foi lá que José Smith concorreu para a presidência dos Estados Unidos. E quando alguns mormons apóstatas se levantaram a opinião pública contra ele, causando grandes tumultos, né? Pessoas que deixaram o mormonismo e estavam denunciando: olha, a gente não ficou por causa disso, isso. Mais tarde, José Smith foi preso novamente, desta vez por traição. Ele foi então levado à prisão da cidade de Cartago, no estado de Illinois, e onde no dia 27 de junho de 1844, uma multidão furiosa arrebentou as portas da prisão e matou o profeta com seu irmão Irão. Então ele estava na cadeia, a turba estava vindo, eles queriam pegar mesmo os três. José Smith, o seu irmão Irão, estava lá na cela, junto com um homem chamado John Taylor. Presta atenção nesse nome, John Taylor. Por quê? Porque John Taylor tornou-se o terceiro presidente e profeta da igreja. Toda essa informação a gente tira da história da igreja, a história documentada da igreja mórmon. Aqui eu estou tirando do volume 6º, páginas de 612 a 622. Agora, os mormons gostam muito de dizer que José Smith, ele morreu mártir. Ele deu a sua vida por causa do Evangelho, né? Porque ele foi morto. Primeiro, o irmão dele recebeu um tiro no rosto e caiu sangrando no chão da cela. E o irmão dele gritou: ah, eu sou um homem morto. E os outros dois ficaram apavorados. Então José Smith puxou seu revólver, estava carregado com 6 balas. Ele disparou o revólver e o John Taylor, terceiro presidente e profeta da igreja, diz que ele matou 2 pessoas. Então ele não morreu mártir, ele morreu num tiroteio. Mártir é quem morre como Estevão, perdoando os seus algozes. Bem diferente, está lá em Atos capítulo 7. Então ele morreu num tiroteio, muito complicado tudo isso. O Brigham Young, que era o presidente do coro dos 12 apóstolos, então, com a morte do José Smith, ele foi escolhido como sucessor de José e levou os mormons para o oeste do Vale Salgado, no Utah. Eles foram para a costa oeste, lá para o lado de Nevada, em direção à Califórnia, foi para aquele lado. A sede da igreja dos mormons continua sendo lá até hoje, na cidade do Lago Salgado. Esta é a versão dada pelos mormons. Há, porém, outros detalhes que precisam ser analisados com cuidado e objetivamente. Vamos a eles. As suas visões e a Bíblia. As visões de José Smith foram experiências subjetivas, não podendo ser analisadas objetivamente. Se ele merece confiança, assim também a merecem os demais fundadores de seitas que dizem ter tido experiências semelhantes. As visões de José Smith contradizem a palavra de Deus. Por exemplo, o islamismo prega que o anjo Gabriel entregou o Corão para Maomé. O reverendo Moon também teve visões. Está todo mundo vendo alguma coisa. Verifique essas passagens bíblicas. 1 João 1:18. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. 1 João 4:12, ninguém jamais viu a Deus. Êxodo 33:20, homem nenhum verá a minha face e viverá. 1 Timóteo 1:17, ao Rei dos séculos, imortal, invisível. Ou aquele que tem ele só imortalidade, habita na luz inacessível, ao qual nenhum homem viu nem pode ver.
É isso aí, isso que eu acabei de citar está em 1 Timóteo 6, versículo 16. Veja as suas visões e a história. As experiências de José Smith não somente contradizem as escrituras, mas também a história. José Smith declarou que em 1820 houve uma agitação anormal sobre questões religiosas e grandes multidões se uniam aos diferentes partidos religiosos. Ele então menciona as igrejas metodista, batista e presbiteriana. Entretanto, já foi absolutamente provado, não houve qualquer avivamento em 1820 em Palmira, no estado de Nova York, como relatado por José Smith. E eu quero mostrar para vocês, eu tenho muito material na minha biblioteca, mas eu quero mostrar para vocês, eu acho que a câmera vai captar, este livro de Marvin Cowan, Mormon Claims Answered, ou Alegações Mormons refutadas ou respondidas, né? E ele trabalha muito essa questão. Os Mormons fazem uma afirmação e ele mostra com documentos, com documentação, de que aquela informação está errada, né? Então isso não aconteceu. E a primeira visão? Quanto à primeira visão, o mormonismo diz que José Smith tinha 14 anos de idade quando Deus, o Pai e o Filho apareceram para ele. E que 3 anos mais tarde o anjo moroni o visitou. Porém, Brigham Young, sucessor dele, diz que o Senhor não veio, mas enviou o seu anjo. Isso está no Jornal de Discursos, volume 2, página 171. Né? Uma outra autoridade mormon diz, o Wild Woodruff diz, que foi o 4º profeta da igreja, ele disse que o mormonismo começou com um anjo de Deus voando pelo meio do céu e visitando um jovem chamado José Smith no ano de 1927. Isso contradiz as visões anteriores de José Smith. Uma outra visão, escrita pelo próprio Smith, ele declara que tinha 16 anos quando teve a primeira visão. Os vários relatos da primeira visão nos dizem que José Smith viu um anjo, anjos no plural, o Senhor e 2 personagens. Então, assim a informação não bate. Outro fato estranho é que José Smith tentou membrar-se na igreja metodista em 1828. E ele foi impedido de membrar-se porque ele estava envolvido com necromancia, adivinhação e fantasmas sangrentos. E isso está aqui no livro que eu acabei de apresentar para vocês, na página 8. Tá? Mormon Claims Answered. Você sabia que em 1826, José Smith foi condenado num tribunal nos Estados Unidos? Por quê? Porque ele tinha uma prática muito interessante. Ele tinha uma varinha mágica para descobrir tesouros. Então ele caminhava com aquela varinha e aquela vara mágica dizia onde que tinha um tesouro escondido. Ele fazia contrato com os fazendeiros dizendo, vou achar um tesouro. E a turma ia com enxadão, para cavar, né? Enxada para cavar. E ele com a varinha. De repente, aqui tem um tesouro. Pode cavar que aqui tem um tesouro. E eles cavavam e não tinha nada. Aqui não tinha tesouro nenhum. Sabe por quê que não tem tesouro aqui? Porque vocês conversaram e o tesouro escorregou para dentro da terra. Vocês não podiam ter conversado. Como é que pode hoje milhões de pessoas depositarem o destino eterno das suas almas nas mãos de um falso profeta? De uma coisa terrível. Olhe para a vida de Isaías, você não vai encontrar isso. Para a vida de Jeremias. Os profetas da Bíblia eram homens de caráter, de reputação. Né? Uma coisa tremenda. Tá? Bom, José Smith não morreu como mártir, como afirmam. Isso aí eu não vou repetir, porque eu já falei sobre isso também. Depois houve divisões e assim por diante. Agora uma coisa muito interessante que eu quero falar com vocês é sobre também a restauração do sacerdócio da igreja mormon. O mormonismo diz que os que possuem o sacerdócio de Arão têm autoridade para administrar as ordenanças externas da fé, como arrependimento e batismo. Está em Doutrina e Convênios, capítulo 107, e vai dos versículos 13, 14 e 20. Entretanto, a Bíblia diz que o sacerdócio arônico foi conferido somente a homens da descendência de Arão, provenientes da tribo de Levi. Isso está em Números, na Bíblia, capítulo 3, versículos 6 a 12. E isso está também
numa obra padrão do mormonismo, Doutrina e Convênios, capítulo 107, versículo 16. Lá mesmo diz: ninguém a não ser da descendência de Arão. Os sacerdotes da igreja Mormon nunca cumpriram suas funções nos sacerdócios, de oferecer sacrifícios e assim por diante. O sacerdócio arônico, que a igreja Mormon diz possuir, foi abolido e substituído por Cristo, por Ele mesmo, de acordo com Hebreus capítulo 7, versículo de 11 a 17, Hebreus capítulo 10, versículo de 8 a 21. Então, o sacerdócio arônico já passou. Carta aos Hebreus mostra isso. E para mim, me causa espanto, incômodo, ver hoje o mundo neopentecostal, tido como um mundo evangélico, com seus levitas. Ele era um levita. Hoje mesmo morreu um cantor e muito conhecido. Esse era um verdadeiro levita. Não, ele nunca foi um verdadeiro levita. Ele tinha que ser da tribo de Levi. E esse homem que morreu hoje não é da tribo de Levi. Então, toda hora tem alguém. Os levitas, agora os levitas vão subir, agora os levitas vão louvar. Não existe levita hoje na igreja. Aonde você vai encontrar isso na igreja? Infelizmente, na igreja Mormon você encontra, e muitas igrejas neopentecostais malucas por aí você vai encontrar também. Mas o sacerdócio arônico já foi removido. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, de acordo com 1 Timóteo 2,5 e João 14, versículo 6. O sacerdócio, de acordo com, agora o Melquisedeque, de acordo com o mormonismo, os que possuem sacerdócio de Melquisedeque têm autoridade para conduzir a igreja e pregar o evangelho em todas as partes do mundo, realizando os trabalhos feitos nos templos, curando os doentes e dando bênçãos especiais para os membros da igreja. A questão é que homem algum, depois de Melquisedeque, ocupou tal posição até que Jesus viesse e cumprisse o símbolo que Melquisedeque e seu sacerdócio representavam. Jesus é o único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Depois Hebreus 5, versículo 6. Depois Hebreus 10, versículo 6 e versículo 20. O sacerdócio de Melquisedeque é imutável e intransferível, de acordo com Hebreus 7, 24. Ele recebeu um sacerdócio perpétuo. Como é que os sacerdotes em Israel eram substituídos quando eles morriam? Morria o sacerdote, tinha que pôr outro no lugar. Só que Cristo é sacerdócio eternamente. Ele não morre, não vai entrar ninguém no lugar dele. Bem, o que é muito importante termos isso em mente. Só havia um sacerdote de cada vez e tinha que ser da descendência de Arão, de acordo com Números 20, versículo 28, Números 25, versículo de 10 a 13. Okay? A Bíblia não fala de um sacerdócio arônico ou de Melquisedeque para a igreja, mas a Bíblia fala do sacerdócio de todos os crentes. 1 Pedro 2,5, vós sois o sacerdócio real, santo, né? 1 Pedro 2,9, o sacerdócio real, o sacerdócio santo. E outra coisa, a autoridade do crente, vem de Jesus. Está lá em João 1,12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Por exemplo, Lucas 10,19, Jesus diz: eu dou a vocês poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a sorte de mal. Então a nossa autoridade vem de Cristo. E não vem de sacerdócio arônico, algumas coisas assim. Uma das mais importantes funções dos sacerdotes no Antigo Testamento era oferecer sacrifício de sangue. Se esta é uma restauração do sacerdócio, por que os mormons não o fazem? Agora, eu quero pular um pouco, porque o tempo não vai dar para tratar de tudo, mas eu quero falar a razão do mormonismo existir. Por que ele existe? O mormonismo prega uma doutrina chamada da apostasia total. Apostasia total. Você vê quantas páginas eu já virei aqui. Num livro, eu trouxe até para mostrar, neste livro de James Talmage, A Grande Apostasia, ele faz a seguinte declaração no prefácio do livro. Uma apostasia geral se desenvolveu durante e após o período apostólico, e que a igreja primitiva perdeu seu poder, autoridade e graças, como instituição divina, tornando-se uma simples organização terrena.
O significado e a importância da grande apostasia como condição precedente ao restabelecimento da igreja nos tempos modernos são óbvios. Se a alegada apostasia da igreja primitiva não foi real, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é a instituição divina que seu nome proclama. Se não houve apostasia geral, então a igreja mórmon não é verdade. Para apoiar a doutrina da apostasia, os mormons citam várias passagens da Bíblia, tais como Atos 20, 29 e 30, Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 9, que foi lido aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3, e 2 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 3. Porém, não há qualquer versículo na Bíblia que mencione a possibilidade de uma apostasia total. Não há. Por exemplo, Mateus 16, 18, Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Em Efésios capítulo 3, versículo 21, Paulo declara, que Deus recebe glória em todas as gerações. Então nunca houve uma geração em que Deus não recebesse glória. Agora veja o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão todos da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É isso? Alguns aqui estão espertos. Eu citei o versículo errado, e eu citei de propósito. Eu citei dizendo assim: apostatarão todos da fé. Ali não diz todos da fé. Apostatarão alguns da fé. A Bíblia reconhece que alguns vão apostatar. Preguei sobre isso hoje no programa de rádio, sobre Mineu e Alexandre, que naufragaram na fé. Mas não foram todos. A Bíblia não ensina isso. Até mesmo a Escritura Mórmon nega a doutrina da apostasia total. No livro de Mórmon, dentro do livro de Mórmon tem um livro chamado Terceiro Nefe, capítulo 28, e Doutrinas e Convênio, capítulo 7. Diz o mormonismo que João o apóstolo e 3 apóstolos nefitas, são povos lá do livro de Mórmon, teriam que permanecer vivos na terra até a segunda vinda do Senhor. Como poderia então haver uma apostasia total com 4 apóstolos ainda na terra? Então, a própria Escritura Mórmon contradiz as suas afirmações. A igreja mórmon afirma ser a única igreja verdadeira por ter em sua organização apóstolos e profetas. E eles citam Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Entretanto, muitas outras seitas têm também apóstolos, incluindo vários grupos que dizem ser a verdadeira igreja restaurada de Joseph Smith. Por exemplo, vários grupos que saíram também do mormonismo, a igreja reorganizada dos Santos dos Últimos Dias, que foi logo em seguida, não aceitaram a liderança de Brigham Young, e aí o filho de Joseph Smith passou a ser o presidente, o profeta da igreja reorganizada dos Mormons. Mas o grupo não cresceu tanto. Neste verso, a Bíblia não diz que a igreja está edificada sobre os apóstolos e profetas, mas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, seus ensinos. E isso a gente vê em Efésios 3:5, a palavra que ele enviou através dos seus santos profetas e apóstolos, ou apóstolos e profetas. Note bom, eu tenho muita coisa aqui, eu vou adiantar um pouco o assunto que eu quero tratar de outras coisas aqui para vocês. Eu acho que alguns fatores complicadores do mormonismo são suas doutrinas sobre a pessoa de Deus, sobre a Trindade. Por exemplo, a doutrina do progresso eterno, você vai encontrar no livro Regras de Fé, de James Talmage, o mesmo autor desse aqui, e ele diz na página 389: como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Para atingir a perfeição e a deidade, temos que passar por 4 estágios de vida, e vai dizer, E aí vai falar de vários estágios também, por onde eles acabam passando também. Então eles creem, por exemplo, na pré-existência, que nós já existíamos na eternidade, antes de vir a este mundo, com base em Jeremias 1:5. Antes que te formasses no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Está vendo? Jeremias já existia antes de nascer. Não. O texto não fala aqui de pré-existência. O texto fala de presciência.
a presciência de Deus e não a pré-existência do ser humano. Deus está dizendo, eu já conhecia o Jeremias, muito antes dele nascer. Deus poderia dizer a mesma coisa do Rio de Janeiro. Eu já conhecia a cidade do Rio de Janeiro, antes dos portugueses chegarem aqui. Eu já conhecia São Paulo, porque Deus sabe tudo. Ele sabe, não tem limite. Então é isso que nós vemos em Jeremias 1,5, é a presciência de Deus e não a pré-existência do ser humano. Eles dizem que progredimos daí para o mundo de espírito pré-mortal, onde nascemos por criação de Deus e de suas esposas. Deus está continuamente fazendo sexo com suas esposas lá no céu. Então eles têm que gerar espíritos para ocupar os corpos que vão nascendo aqui na Terra, porque aqui na Terra a turma não para também. Então, e esses espíritos precisam de corpos para progredirem e chegar um dia também a serem Deus ou deuses. Deixa eu adiantar um pouco mais aqui. O artigo número 1 das regras de fé, eu trouxe até a regra de fé aqui, eu vou mostrar se a câmera puder captar. São 13 regras de fé. Regras de fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Então, a doutrina sobre Deus, o artigo número 1 das regras de fé da Igreja Mórmon diz: cremos em Deus o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Por causa dessa declaração, muitos pensam que os mormons creem no Deus Trino, no cristianismo ortodoxo. Porém, o mormonismo interpreta isso muito diferente. O apóstolo mormon, James Talmage, de novo, em seu livro Regras de Fé, página 51, discute a ideia de um Deus manifesto em 3 pessoas e diz: seria difícil conceber maior número de contradições e falta de concordância expressas em tão poucas palavras. No livro Ensinamentos do Profeta José Smith, na página 361, eu tenho essas obras, essa coleção, está escrito: eu sempre declarei que Deus é um personagem distinto, que Jesus Cristo é um personagem separado e distinto do Pai, distinto de Deus o Pai, e que o Espírito Santo é outro personagem distinto e é Espírito. Estes 3 personagens distintos são 3 personagens distintos e 3 deuses. Então o mormonismo não se envergonha de pregar o triteísmo, que é a crença em 3 deuses. Quanto a Deus do Pai, José Smith ensinou o seguinte: o Pai possui um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem, o Filho também. Mas o Espírito Santo não possui um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Doutrina e Convênio, capítulo 130, versículo 22. José Smith disse ainda: o próprio Deus já foi como nós somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Ele já foi um homem como nós, sim, que o próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou sobre a terra, tal como o próprio Jesus Cristo fez, e vou prová-lo pela Bíblia. Isso, Ensinamentos do Profeta José Smith, páginas 336 e 337. Veja agora o que Brigham Young, o segundo profeta e presidente da igreja, declarou. Isso está no livro Doutrinas da Salvação, volume 1, página 105. Quando nosso pai Adão chegou ao jardim do Éden, veio com um corpo celestial e trouxe consigo uma de suas esposas, Eva. Ele ajudou a fazer e organizar este mundo. Ele é Miguel, o arcanjo, o ancião de dias, do qual tem falado e escrito homens santos. Ele é o nosso Deus, o único Deus com quem temos algo a ver. Quanta confusão, quanta salada indigesta em tão poucas palavras. O Pai Celestial chegou com a sua esposa lá no jardim. Ele é Miguel, mas ele é também Adão, e ele vai ensinar isso, né? Olha, em outubro de 1976, o profeta mormon Spencer W. Kimball, ele veio ao Brasil naquela época, ele disse que a doutrina Adão-Deus era uma doutrina falsa. Espera aí, quem ensinou essa doutrina foi o segundo profeta da igreja. Sabe o que acontece no mormonismo? Eu vou dizer para vocês o que acontece. Quem tem autoridade no mormonismo? A Bíblia, com uma ressalva, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor. São as 4 obras padrão.
e as declarações do profeta vivo. Tem o mesmo valor das obras canônicas. Quando o profeta fala, tem valor canônico para eles. Então, o que acontece? O que acontece é que nenhum profeta tem autoridade. Porque o profeta que fala uma coisa hoje, aí depois dele vem outro profeta e o contradiz. Então, no mormonismo não existe uma revelação progressiva, o que contínua, quer dizer. Não existe uma revelação contínua. O que existe é uma contradição contínua, como acontece também no Adventismo dos Sétimos Dias, lá com a Ellen Goodwhite, a profetisa deles. Então eu acho incrível isso. Agora, ele falou isso, a qualquer momento vai surgir um profeta dizendo, olha, o Spencer W. Kimball estava errado, o Brigham Young, nós temos que ficar fiéis a ele, porque na verdade ele conviveu com o nosso fundador e assim por diante. Não sei, quem viver verá. O mormonismo ensina o progresso eterno, dizendo, como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Essa é a regra de fé de Talmud, na página 430. Os mormons também têm muita dificuldade com expressões como a boca de Deus, o braço de Deus, os olhos de Deus, que são linguagens antropomórficas. A Bíblia atribui a Deus partes humanas e até sentimentos humanos, para que nós possamos entender a comunicação de Deus. Então é uma linguagem simbólica, uma linguagem antropomórfica, né? Que acontece muito. Por exemplo, a Bíblia ensina que há somente um Deus e não três deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 43:10. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Isaías 44:6. Fora de mim não há Deus. E Isaías 44:8 é mais contundente ainda. Há outro Deus além de mim? Isso aqui é o próprio Deus perguntando. Não há outra rocha que eu conheça. O mormonismo crê na existência de milhões de deuses. É politeísmo assim escrachado, quer dizer. Então, mas o Deus da Bíblia diz, eu não conheço outro Deus além de mim. O cristianismo não crê em três deuses, mas num Deus em três pessoas distintas, não separadas. Uma só essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sei que é difícil entender Deus. Nossa mente é finita e Ele é infinito. Por isso a Trindade está além da compreensão humana, mas ela está na Bíblia. O próprio livro de Mórmon, em 2 Nefe, capítulo 31, versículo 21, declara, e agora, eis que essa é a doutrina de Cristo, a única e verdadeira doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um Deus infinito. E de novo, em Doutrina e Convênio, capítulo 20, versículo 28, está escrito, o Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus infinito e eterno, sem fim. E tem outras escrituras mormons. Então você vê, a Doutrina e Convênio contradiz o livro de Mórmon contradiz a Bíblia, a Pérola de Grande Valor contradiz esses três, e os profetas mormons vão se contradizendo, contradição contínua, não escapa disso, né? Quantas expressões, boca de Deus, braço de Deus, etc. A Bíblia também fala no Salmo 91, versículo 4, sobre as asas de Deus. Será que Deus é uma galinha? Porque Ele tem asas? A Bíblia diz em Hebreus 12, 29, né, que Deus é um fogo consumidor. Será que Ele é uma fornalha? Isso é linguagem simbólica, né? Simbólica. Uma outra coisa, um outro texto que eu queria mencionar para vocês, de que não houve a apostasia total, é Hebreus 12, 28. Que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Isso usa também uma linguagem do livro de Daniel. E Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesus disse, vede as minhas mãos e os meus pés. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. O que é que Jesus disse em João capítulo 4, versículo 23 e 24? Deus é espírito. E agora aqui em Lucas 24, 39 ele diz, um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então seja Deus mentiroso, seja Deus verdadeiro e o mormonismo mentiroso. Essa seria a frase.
Eu vou também aqui adiantar mais um pouco. A doutrina é crucial. Se você quiser saber para onde uma igreja caminha espiritualmente, para onde uma pessoa caminha espiritualmente, basta verificar a cristologia dessa pessoa ou dessa instituição. Eu coloquei uma frase lá no meu livro Supercrentes assim: quem crê no Jesus errado, embarca numa salvação errada e vai desembarcar num céu errado. Por mais sincera que a pessoa seja. Por quê? Porque sinceridade e verdade não são a mesma coisa. Você pode estar sinceramente errado, como muitos adeptos de seitas estão. Agora, Jesus, para os mormons, ele foi criado como filho espiritual por nosso pai e mãe no céu. E aí eles vão dizer também que Lúcifer e Jesus eram irmãos espirituais. E isso eu encontro também numa obra chamada O Princípio do Evangelho, que eu tenho aqui também. E também nós vamos ver que o mormonismo ensina que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Doutrina da Salvação, volume 1, página 21. Dizem que o livro de Mormon afirma que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eu desafio tal afirmação. O livro de Mormon não ensina isso, tampouco a Bíblia, que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. E aí uma outra, Brigham Young, o segundo profeta da igreja, ele declarou: quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o havia gerado à sua própria semelhança. Ele não foi gerado pelo Espírito. Jesus, o nosso irmão mais velho, foi gerado na carne, pelo mesmo personagem que estava no Jardim do Éden, e que é o nosso Pai Celestial. Mas o que sabem os adeptos do cristianismo com suas Bíblias na mão sobre este assunto? Comparativamente, nada. Isso está no Jornal de Discursos, volume 1, páginas 50 e 51. Outra afirmação absurda dos Mormons, por Orson Hyde, no Jornal de Discursos, página 82. Jesus era o noivo nas bodas de Caná da Galileia. Eles pregam que Jesus era casado e era polígamo. Jesus era polígamo. E eles vão dizer na mesma obra, volume 4, página 259, Jesus teve pelo menos três esposas. Então o Jesus mormon não é o Jesus da Bíblia, de maneira alguma. Por mais que eles falem, alguns deles são lisos, são treinados para... Não, nós cremos em Cristo, nós cremos Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. Eles nem creem que Jesus, que a obra de Cristo, ela foi efetuada na cruz. Para eles, a redenção, a expiação aconteceu no Getsemane. Você não vai encontrar a cruz em templo mormon. Você vai encontrar um anjo Moroni, com aquela sua trombeta. Você vai encontrar um tipo de um obelisco, alguma coisa assim. Você não encontra a cruz. Eles não se dão muito bem com a cruz. E nós sabemos que foi a morte de Cristo na cruz que é a base da nossa salvação. Da base da nossa salvação. Bom, vamos falar sobre a expiação de Cristo. A igreja mormon já ensinou que o sangue de Jesus, aqui é uma parte pesada, o sangue de Jesus não é suficiente para expiar todos os pecados. Há certos tipos de pecados que só podem ser expiados pelo sangue do próprio pecador. E aí o Brigham Young, de novo, no Jornal de Discurso, volume 3, página 247. Não há um homem ou mulher que quebra a aliança feita com Deus, que não seja requerido pagar o preço. O sangue de Cristo nunca limpará. O seu próprio sangue terá que expiar por ele. E aí ele repete, ainda continua dizendo: eu poderia contar-lhes de muitos exemplos onde homens têm sido justamente mortos a fim de expiar pelos seus pecados. Isto é amar nosso próximo como a nós mesmos. Se ele precisa de ajuda, ajude-o. E se ele deseja salvação e é necessário derramar o seu sangue na terra para que ele seja salvo, derrame-o. Está lá no Jornal de Discurso, volume 4, páginas 219 e 220. E aí nós vamos encontrar outras questões absurdas sobre isso também. Na verdade, o que acontecia? Alguns pecados eram punidos com morte. Adultério, um mormon casar-se com uma pessoa negra, uma pessoa preta, ele era um pecado terrível. Então, o José Smith, ele tinha um grupo de homens chamado Anjos Vingadores, e faziam esse trabalho. Às vezes, as pessoas que iam morrer, que iam ser executadas, elas tinham que cavar sua própria sepultura. Então, elas ficavam na beira da sepultura, às vezes suas gargantas cortadas, e ali elas caíam para serem
enterradas. É interessante que na América do Norte, alguns estados têm pena de morte, ou vários estados têm pena de morte. Tem por injeção letal, tem por cadeira elétrica, tem várias modalidades. Tá? Agora, o estado de Utah é o único estado na União que a pena de morte é aplicada por fuzilamento. Por quê? Porque quando o executado, o réu, o condenado, ele é executado, seu sangue é derramado. Seus pecados são expiados. O que nada tem a ver com a palavra de Deus, de maneira alguma. A Bíblia é muito clara, em Apocalipse 1:5, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Cristo, ele é muito comentado, ele tem um destaque no Novo Testamento, como o meio de nós sermos purificados dos nossos pecados. Vamos continuando aqui. Nosso tempo está acabando, né? Olha, tem a questão do Templo Mórmon, mas eu quero tratar de um assunto que também é muito importante, que é a questão do racismo no mormonismo. A Igreja Mórmon, por 150 anos, ela negou o sacerdócio para os negros. Por quê? Isso vem de uma doutrina mórmon. O mormonismo ensina que numa estrela distante chamada Kolob, vivia um Deus não identificado chamado Elohim, e ele, obedecendo os mandamentos mórmons, ele foi crescendo e veio a ser Deus, e ele formou também o seu grupo. E um dia ele convocou o conselho dos deuses para decidir o que fazer com o planeta Terra. E nesse conselho estava Jesus, seu filho, e Lúcifer, irmão de Jesus. E aí Lúcifer apresentou um plano. Olha, eu sugiro, nós fazemos assim, assim, assim. E o plano de Lúcifer não foi aceito. E aí Jesus apresentou o plano dele. Olha, eu sugiro fazer assim. E o plano de Jesus foi aceito. E o Lúcifer ficou com muita raiva. Saiu da reunião, doido. E foi atrás dos anjos. Olha, isso não pode ficar assim. Nós não vamos conviver com isso. Quem é que está comigo? Uma terça parte dos anjos se aliou a Lúcifer. Nós vamos derrubar Elohim. Nós vamos derrubá-lo. Tá? Aí houve uma batalha no céu. Interessante, o Apocalipse capítulo 12 fala disso. Houve batalha no céu, mas não é essa aí não. Tá? Aí, uma terça parte dos anjos lutou ao lado de Lúcifer. Uma terça parte dos anjos lutou ao lado de Elohim. E lutou valentemente, lutou com valentia. E a outra terça parte lutou, mas não lutou com preguiça, ao lado de Elohim. Corpo mole, meia boca. Terminada a batalha, os anjos que lutaram ao lado de Elohim foram enviados aqui para a terra como demônios. Nunca possuiriam um corpo para chegar à divindade. Tá? Podem possuir temporariamente, mas não para a divindade. E outra coisa, os anjos que lutaram valentemente ao lado de Elohim foram enviados aqui para a terra na cor do homem branco, os olhos verdes e azuis. E aquela turma, aquela terça parte que não lutou com valentia, lutou com preguiça, foi enviado para cá como preto, como a etnia negra. Essa é a explicação da Igreja Mórmon para a cor negra. Tá? Aí eles pegam também a questão de Noé, que amaldiçoou seu filho Cão. Ali também havia uma maldição em relação à pele e tudo isso. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. A questão da cor da pele não é uma questão teológica. Nunca foi. Não é uma questão bíblica. É uma questão genética. Tem a ver com a genética e não com a Bíblia. A Bíblia não faz acepção de pessoas, porque Deus criou a todos. Deus criou a todos. Tá? Então a igreja, ela não permitia que uma pessoa negra participasse do sacerdócio. Mas a igreja se espalhou, e foi para a África, e veio para o Brasil, e assim por diante. Quando chegaram aqui no Brasil, os missionários mórmons foram trabalhar onde? Santa Catarina. Por que será? Eu preciso desenhar? Não preciso. E eles evitavam, aliás, eu trouxe um documento aqui que eu preciso fazer menção. Senão os mórmons vão aparecer lá no meu vídeo. Mentiroso, tanta coisa e tudo isso.
E eles podem ter acesso a esse documento que eu vou mostrar, eles vão poder ter acesso na internet. Oh, meu Deus. Não sumiu não, está aqui. Em algum lugar está aqui. Nem que eu demoro meia hora, mas eu vou achar. Nossa, cadê o documento? Meu Deus, por que eu deixei tão difícil assim? Não. Não. É que tem mais coisa aqui, eu acabei de achar. Então, vai ter uma turma torcendo, tomara que não acha, tomara que não acha. Meus irmãos, eu quero falar disso aqui. O título desse artigo é, eu vou traduzir porque está em inglês. Sacerdócio Mormon e Brasileiros Negros. Isso saiu numa revista chamada Dialogue, revista deles. Volume 17, número 3, página 103, no outono de 1984. E o subtítulo é A Acomodação Religiosa numa Terra de Democracia Racial. O autor do livro é Mark L. Grover. E ele, naquela época, ele vivia em Utah, num lugar chamado Pleasant Grove, e ele era um candidato a doutorado na Universidade de História Americana, lá em Indiana, na cidade de Bloomington. Olha só, ele apresentou esse estudo dele, essa pesquisa dele, numa reunião anual da Associação de História Mormon, no dia 8 de maio de 1983, na cidade de Omaha, no estado de Nebraska. E é daqui que eu vou tirar a informação que eu vou passar para vocês. Então eles vieram para Santa Catarina. Tá? E aí os mormons não queriam envolvimento com os negros. Tá? Então eles, quando encontravam uma pessoa na rua, os missionários mormons, e percebia que aquela pessoa tinha ascendência africana, eles então davam um sinal um para o outro, passavam um risco na mão, linhagem, aqui tem linhagem, não vamos convidar. Não vamos convidar. Então eles evitavam, né, as pessoas negras ou pretas, né? Eles, naquela época, o nazismo e o fascismo estavam operando na Europa. E o Getúlio Vargas ficou com medo de uma infiltração nazista, fascista aqui no Brasil, e proibiu as reuniões em língua estrangeira. Então eles tiveram que fazer as reuniões em português. Aí não tinha como evitar. A turma começou a vir. E aí os negros vieram também. Tá? E não tinha mais como separar, virou um absurdo, porque eles costumavam chegar numa casa, primeira coisa, um álbum de fotografia. Vocês têm álbum de fotografia? A gente gosta de ver foto. Aí trazia o álbum. Aí aparecia uma pessoa negra. Quem é esse aqui? Esse aí é o nosso bisavô. Pronto, aquela casa já estava condenada. Né? Mas chegou um momento que não tinha mais jeito. Porque muita gente começou a chegar. Né? E não tinha como verificar tudo. Por exemplo, a minha esposa é loira, de olhos verdes. Mas a bisavó dela... A avó dela mulata e a bisavó era negra. Muito, muito negra. Então a minha esposa, assim, então você não sei, ela tem sangue africano, né? Tem um pé na senzala, como se diz, né? Aliás, então tem sangue africano. Então como é que eu vou saber? Eu não tenho como saber, eu nem procurei saber, graças a Deus. Bom, o que acontece? Aí não tinha mais jeito, pressões, grupo aumentando. Aí viram o Elvésio Martins, que eu citei aqui hoje, uma autoridade da igreja, professor universitário, não pode ter o sacerdócio porque ele é negro. Aí você vê um garoto de 12 anos tendo sacerdócio, mas um professor universitário não pode. E as pressões começaram a aumentar aqui no Brasil, na Europa, desculpa, na África, principalmente na África. E aí começaram a construção do primeiro templo mórmon aqui no Brasil, foi na Avenida Francisco Morato, aqui no bairro de Pinheiros. E a turma aqui do Brasil entrou em contato com o profeta lá em Utah, o Spencer W. Kimball. Escuta,
A gente não tem mais como conviver com essa situação. A maioria da turma que ajudou a construir o templo aqui são negros. Eles vão ficar de fora do sacerdócio. O Spencer W. Kimball veio ao Brasil, conversou com autoridades aqui no Brasil, conversou com a turma aqui, e ele volta para Utah, e lá ele reúne o coro dos 12 apóstolos. Meus irmãos, vamos orar, porque Deus vai nos enviar uma nova revelação. Na verdade, não é Deus quem estava enviando uma nova revelação para eles. Eles queriam enviar uma nova revelação para Deus. É o contrário. Mas primeiro ele conversou separadamente com cada um do coro dos 12 apóstolos. Você concorda? Concordo. Quem vai dizer não para o profeta e presidente? Você concorda? Quando ele pegou o sim de todos, aí ele fez isso. Vamos orar, porque Deus vai enviar uma nova revelação. E daquele momento em diante, agora os negros, estava banida a proibição da participação dos negros no sacerdócio. Gente, teve o buzinaço, tá, em vários lugares dos Estados Unidos, na África, gente chorando, comemorando e tudo isso. Sim, a permissão, ela começou, mas a doutrina não mudou. Eles nunca mudaram a doutrina. Ainda são espíritos infiéis ou preguiçosos que não lutaram valentemente na existência. Eu vou dar só mais uma informação, porque eu já vou fechar. Tem uma obra publicada em português, eu tenho ela, tem as duas. O Caminho da Perfeição. No inglês, The Way to Perfection. O Caminho da Perfeição. Essa obra foi traduzida para o alemão, para o japonês, para o espanhol, para o francês. Tá? Ela tem 49 capítulos. Quando foi traduzida aqui no Brasil para o português, ela encolheu. Ela ficou só com 47 capítulos. Como assim? Eles retiraram aqui no Brasil os capítulos 15 e 16, que fala da doutrina do negro. Então, eles tentaram esconder essa informação. É lamentável que a doutrina é racista. Não vejo a igreja mórmon, nunca vi. Se existir, me ajudem. Estou aberto para ser ajudado. Vir a público dizendo: nós erramos, os profetas erraram, isso foi um erro, eles ainda não fizeram, que eu saiba. Pode ser que já fizeram e não esteja sabendo. Eu aceito ajuda nessa área. Tá? Aliás, em todas as áreas que eu estiver errado, eu aceito ajuda para corrigir. Gente, vou terminar porque já está chegando. Não sei se vai. Vamos ver umas 2 perguntas aí, pelo menos. Cadê o microfone? Por favor. Alguém tem pergunta? Se não tiver, nós vamos terminar mais cedo. Pastor, posso chegar uma pelo chat do Carlos Vilas Boas, perguntando assim: os mormons praticam o batismo pelos mortos? Sim, isso é uma das cerimônias muito importantes no templo mórmon. A doutrina do batismo pelos mortos, né? Deixa eu ver aqui onde que eu tenho isso, pegar diretamente da apostila. Já. Espera aí. Estou chegando lá. Bom, na verdade, está aqui. A igreja mórmon, ela batiza por alguém que já morreu. Eles chamam isso batismo por procuração. By proxy, por procuração. Uma vez eu conversei com um mórmon, ele veio trabalhar na minha casa, e ele falou para mim que o batismo pelos mortos foi a razão dele ter entrado para o mormonismo, porque foi uma forma dele fazer alguma coisa pelos seus familiares que já tinham morrido. Então você batiza no lugar de alguém. Tá? E eles se valem de um versículo na Bíblia, e é muito importante vocês observarem isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eles se baseiam neste texto. E que se você não prestar atenção, você acha, olha, então vamos ver. Está aqui. Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Está aqui, ó. Batismo pelos mortos. Aqui.
Quando você tem um texto, né, todo texto tem que ser analisado à luz do seu contexto. Né? Por exemplo, um versículo, para você explicar um versículo, tem que ver aquilo que vem um pouco antes, um pouco depois. Às vezes tem que ler o capítulo todo, às vezes tem que ler o livro todo. Às vezes você tem que procurar outras partes da Bíblia. Por exemplo, para você entender Apocalipse, vai precisar de Daniel. Para você entender a carta aos Hebreus, vai precisar do livro de Levíticos. É muita relação. Tá? E aqui eu pergunto, qual é o assunto do capítulo 15 de 1 Coríntios? É batismo pelos mortos? Não. O assunto é a ressurreição. E Paulo faz isso desde o início. Né? Cristo morreu e ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé é vã e tudo isso. Quando chega no versículo 29, Paulo aponta para uma prática pagã para reforçar o seu argumento. Ele diz, gente, até os pagãos batizam pelos mortos. Até eles creem na ressurreição. Tá? Não era costume de Paulo, não era prática de Paulo, nem da igreja primitiva, batizar pelos mortos. E agora você olha comigo no texto, no versículo 29. Vamos lá. De outra maneira, que farão? Aqui não está, que faremos? Eles fazem, não nós. O verbo, aqui que vocês vão encontrar, o verbo está na terceira do plural, e não na primeira do plural, na primeira pessoa do plural. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Não está assim, que faremos nós os que batizamos pelos mortos? Não. A igreja não batizava pelos mortos. Isso é uma prática que veio depois por um herege na igreja primitiva chamada Marcião. Eu não creio que alguém queira estabelecer uma doutrina em cima de um herege. E que eles continuaram fazendo isso. Então não há base bíblica para isso. Já está respondido. Desculpa, o versículo 30 é muito importante. Porque aí Paulo usa a primeira do plural. Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eles batizam pelos mortos porque creem na ressurreição. Nós estamos a toda hora em perigo porque cremos na ressurreição. Essa diferença. Tem mais alguém? Sim, o José? Desculpe, José Luiz. Eu conheci você quando você entrou. Tudo bem, pastor? Tudo bem, querido. Uma pergunta sobre aquele vídeo Fabricantes de Deuses, que é antigo. Qual a tua opinião sobre ele? Se é bom para evangelizá-los? Não, o vídeo Fabricante de Deuses, ele foi lá do início da década de 80, né? Da década de 80. Ele foi muito bom para aquela época, muito bom. Eu usei muito. Mas aquele vídeo está muito ultrapassado. Então é preciso entrar hoje em sites e procurar materiais que estão mais atualizados, né? Senão a gente fica falando de coisas de 30 anos atrás, os mormons dizem, isso não tem nada a ver com a igreja. Então tem material novo. Aqui no Brasil, eu quero citar para vocês um site que vai ajudar muito vocês, não apenas no mormonismo, mas em outros grupos, que é o CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, CACP, do pastor João Flávio Martinez. Tá? Infelizmente eu não trouxe aqui para mostrar, eu ia mostrar lá na musical, mas também lá não deu tempo, de vários sites no inglês, para vocês acessarem, quem fala inglês, e tem material também em espanhol, né? E tem material também em português, tem material em sites americanos já com materiais traduzidos para o português. O que eu vou fazer, daqui uns dias eu vou gravar um vídeo sobre um aspecto do mormonismo, sobre uma doutrina mormon, e aí eu vou colocar essas informações lá, quais sites vocês podem acessar. Tá bem? Mas eu não usaria mais o Fabricante de Deuses. Está muito distante. Olha quantas décadas já se passaram, né? Agora, a questão do templo mormon, por exemplo, você entra, mesmo no site da igreja mormon, você vê as fotos dos templos, o que acontece lá e assim por diante. Tá bem? O pastor Geraldo, depois o Amar, e aí nós encerramos. Gente, sabe por que eu quero encerrar? Eu tenho um compromisso logo depois de que a gente terminar aqui, eu vou correr para outro lugar. Pois não. Pastor, como que é a liturgia do culto mormon? Olha, não é tão diferente da nossa, porque eu já fui em cultos mormons. Quando eu fui naquela época, sobe alguém, né? E geralmente vai dar um testemunho.
E o testemunho na igreja mórmon, ele é mais ou menos assim. Eu creio que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Eu creio que a igreja mórmon é a igreja verdadeira. E eu creio que José Smith é um profeta de Deus. Então, geralmente é assim o testemunho deles, né? Aí tem uma palavra, né, com base nas escrituras mórmon, ou a Bíblia. Eles usam a Bíblia também. E eles usam a Bíblia com uma ressalva. A regra de fé número 8 diz assim: cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, o quanto esteja correta a sua tradução. Cremos ser também o livro de Mórmon, a palavra de Deus. Quanto ao livro de Mórmon não há restrição, quanto à Bíblia há. Então, quando a Bíblia ela concorda com o mormonismo, ela é a palavra de Deus. Se discorda do mormonismo, ela está mal traduzida. E eu já perguntei para os mormons, e continuo perguntando: você pode me apontar um versículo da Bíblia que está mal traduzido? Eles não conseguem. Eles não conseguem. Mas é uma forma de colocar a Bíblia em segundo plano, né? Geralmente assim. Agora o Amaro. Pega leve, Amaro. Não, estou brincando. O que eles falam assim a respeito do modo como Jesus morreu? Eles creem que Jesus morreu na cruz. Mas eles mostram que a expiação foi no Getsemane, que foi o verdadeiro sofrimento de Cristo. Porque eu li um livro, foi da Assembleia de Deus, de 82, eu tenho esse livro lá todo debuiado, mas tem. Fala que ele morreu, segundo os mormons, diz que Jesus morreu numa estaca pregado na beira da estrada, não sei. Isso aí são as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não gostam também, elas não gostam da cruz. Então elas dizem que Jesus morreu pendurado numa estaca. Agora, a própria Bíblia vai negar isso. A própria Bíblia vai negar. Por exemplo, se você pegar Mateus, lá, se não me engano, capítulo 27, e acima da sua cabeça estava escrito INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, estava escrito numa placa que Pilatos mandou fazer. Se fosse numa estaca, Mateus teria escrito acima das suas mãos, mas acima da cabeça, porque os braços estavam abertos. Outra coisa, a palavra de Tomé, lá em João capítulo 20, se não me engano, versículo 22, foi essa: se eu não vir os cravos, os sinais dos cravos nas suas mãos. Se fosse estaca, seria um cravo só, mas era nas duas mãos. Tá? Então isso mostra que Jesus morreu crucificado. E a própria arqueologia, as catacumbas de Roma, tudo que demonstra, apresenta o cristianismo da igreja primitiva, mostra que ele morreu. Pedro usa a palavra stauros, que pode ser uma estaca, mas pode ser também a palavra cruz. Não há problema em relação a isso. Pois não? Avisos? Então vem dar os avisos. Meus irmãos, eu queria passar